Olá, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje, em Conhecendo o Fundo Imobiliário, vamos falar sobre o ALZR11, Aliança Renda Imobiliária. Este fundo está sendo negociado por aproximadamente R$ 92,46, isso com base no dia 21 de setembro de 2018. O último rendimento foi de 64 centavos. Na data base, ele estava em R$ 92,07, o que dá um dividend yield de 0,69%. O rendimento médio nos últimos 12 meses foi de aproximadamente 40 centavos e em percentual é de 5,27%. Lembrando que esse fundo ainda não teve 12 distribuições, o que deixa esses números comprometidos. Ele também possui uma boa liquidez, com aproximadamente 2.400 cotistas e o número de negócios no mês de quase 1.200. Também faz parte do IFIX, com aproximadamente 0,30%. O valor patrimonial por cota está em R$ 97,40 e a cotação pelo patrimônio está em 0,94. O objetivo desse fundo é o investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos. No decorrer do vídeo, eu vou explicar um pouco melhor o que são contratos atípicos. Também vou falar sobre os critérios para investimento deste FII. O início das negociações foi em 4 de janeiro de 2018, o gestor é a Aliança Gestão de Recursos, o administrador é o BTG Pactual, escriturador Itaú, e a taxa de gestão é de 0,70% ao ano sobre o valor de mercado e a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado, com mínimo mensal de R$ 25.000, atualizado pelo IGPM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 97.116.460 e tem um total de 997.042 cotas. Atualmente, este fundo possui 2 imóveis. Depois vamos falar detalhadamente sobre eles. O imóvel Atento fica no Rio de Janeiro, capital, e representa 56% da receita. Já o Ar Liquide fica em São Paulo, capital, e representa 44%. Esses imóveis estão 100% ocupados por contratos atípicos. O vencimento do contrato de locação em São Paulo vence em aproximadamente 11 anos e meio e o da Atento em quase 8 anos. Os aluguéis são reajustados pelo IPCA em fevereiro e abril. Políticas de investimento para novas aquisições. Esse fundo só investe em imóveis não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas. Também só investe em imóveis performando sem risco de obra, somente com contratos atípicos, e os locatários devem possuir baixo risco de crédito. Prazo de locação mínimo de 5 anos e uma rentabilidade equivalente a, no mínimo, NTN-B, que é um título do Tesouro Direto, mais 3% ao ano. Aqui vemos uma explicação do que significa contratos atípicos. Esses são contratos que possuem cláusulas contratuais que impedem a ação revisional do valor da locação e que resultem na impossibilidade de rescisão imotivada pelo locatário, sem que seja realizado o pagamento de indenização em valor equivalente a, no mínimo, o valor presente do fluxo de aluguéis devido até o final do período locatício. Ou seja, é um tipo de contrato que, se o inquilino, ou que é o locatário, quiser sair, ele tem que pagar todos os aluguéis que faltavam até o vencimento do contrato. Além disso, não existem revisionais nesse contrato, apenas são atualizados pelo IGPM. Então, por mais que ocorra uma alta no mercado, os aluguéis continuarão os mesmos, isso é bom para o locatário. Ao mesmo tempo, se tiver uma queda generalizada nos aluguéis da região, ele não terá uma revisional para baixo. Isso é uma garantia a mais tanto para o locatário como para o proprietário. Então, se você investir nesse fundo imobiliário, não espere grandes oscilações nos rendimentos. Agora vamos falar um pouco sobre os imóveis. O primeiro, que é o da Atento, fica no Rio de Janeiro, capital. Fica localizado no bairro Del Castilho
A participação no imóvel é de 100%. Área bruta locável de 8.178 metros quadrados. E a área do terreno é de 2.662 metros quadrados. O contrato é atípico, o imóvel está 100% ocupado. O valor do aluguel vigente é de R$ 408.182. Faltam mais de 7 anos para o vencimento desse contrato. O vencimento será em julho de 2026. O mês de reajuste é o mês de abril. Índice de reajuste é o IPCA e possui uma fiança bancária de R$ 5.203.568 pela Votorantim. O próximo imóvel é o que fica em São Paulo, capital. Ele é do tipo galpão logístico / industrial, fica no bairro Vila Carioca. A participação no imóvel é de 100%, área bruta locável de aproximadamente 5.000 metros quadrados e a do terreno 9.126 metros quadrados. O contrato é atípico, está 100% ocupado, o valor do aluguel vigente é de R$ 323.885. Faltam mais de 11 anos até o vencimento do contrato, que será em fevereiro de 2030. O mês de reajuste também é o mês de fevereiro, reajusta pelo IPCA e possui uma fiança bancária de R$ 25.250.000 pelo Citibank. Veja agora 6 motivos para investir neste fundo imobiliário segundo a própria gestora. Contratos de locação fortes. Os imóveis do portfólio do fundo estão alugados via contratos ditos atípicos. Este tipo de contrato é particularmente forte por contar com 2 cláusulas em particular. Como eu já expliquei anteriormente, a primeira é a multa integral do saldo devedor em caso de rescisão antecipada e também o contrato atípico não está sujeito à ação revisional, nem para baixo e nem para cima. Locações de longo prazo. Os contratos estão previstos para vencimento em fevereiro de 2030 e julho de 2026. Isso significa prazos de locação consideravelmente maiores no portfólio do fundo que imóveis com contratos típicos, que geralmente têm vencimento entre 3 e 5 anos. Terceiro motivo: imóveis performados. Isso significa que os imóveis já foram identificados e adquiridos, então não há mais risco de prospecção dos imóveis, negociação de preço e diligência jurídica e ambiental. Também já tiveram seus projetos executivos aprovados na prefeitura, estão 100% construídos e operacionais e também 100% locados. Quarto motivo: localização nas maiores capitais do país. O desempenho do mercado imobiliário de uma região está fortemente correlacionado à sua atividade econômica. Os imóveis do fundo estão localizados em São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital, que juntas constituem o maior polo econômico do país, com 24% do PIB nacional. Por estas razões, a localização dos imóveis deste portfólio é um grande diferencial competitivo do fundo. Quinto motivo: locações para grandes multinacionais. Ambos os locatários deste fundo imobiliário possuem 3 características: atuação multinacional, capital aberto em grandes bolsas de valores e posições de destaque em seus setores de atuação. Inclusive, você pode acessar o site de RI dos locatários desse fundo e conferir várias informações sobre eles. Sexto motivo: contratos de locação com garantias adicionais. O portfólio desse fundo conta com fianças bancárias em ambos os contratos, ou seja, em um cenário de estresse de inadimplência dos inquilinos, observadas algumas condições, o fundo receberia o valor equivalente a 12 aluguéis, 5,2 milhões no Atento Rio de Janeiro, e mais de 6 anos de aluguéis, 25,2 milhões no Arlic de São Paulo. Com estes recursos, o fundo disporia de um bom prazo para alugar o imóvel para outro inquilino. Este fundo imobiliário também possui um site de RI. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam dar uma olhada. Ele possui diversas informações bem interessantes, inclusive o laudo de avaliação desses imóveis, para que vocês possam obter mais detalhes caso desejem.
Lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou venda. Cada investidor deve fazer a sua própria análise e tomar a sua própria decisão. Dúvidas, críticas ou sugestões? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau!